Boa noite, bom dia, boa tarde para os irmãos que vão estar vendo esse vídeo. A verdade, conheceremos a verdade e a verdade vos libertaria. Jesus disse e João escreveu. Eu quero falar nesse vídeo sobre como se fabricou a visão moderna que se fundiu, né? Heliocentrismo, teoria da evolução e Big Bang. As três maiores mentiras da humanidade. O universo girando e supostamente surgindo de uma explosão, né? Por isso eu adotei chamar aqueles que creem na Terra girando e no Big Bang de bola terroristas, porque os terroristas que acreditam que explosão cria alguma coisa, né? Os muçulmanos matam as pessoas, se explodem, achando que vão construir um mundo novo. Talvez por isso podemos chamar aqueles que acreditam no Big Bang de globo terroristas, fazendo igual os muçulmanos. Mas o que eu quero falar sobre como foi mudado o conceito ao longo dos tempos, ao longo de aproximadamente 600 anos, o conceito da verdadeira terra e da terra de doce, da terra de mentirinha, que foi fabricada pela filosofia, desde a filosofia grega, né? Eu quero dizer que é uma parte do meu livro que eu estou tentando escrever. Eu pus aqui o capítulo 4, é como se fabricou a visão filosófica heliocentrista, big bangueísta e evolucionista do universo. É a visão babilônico-jesuíta. Primeiramente, eu queria estar lendo para os irmãos um capítulo, uma passagem das Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, e para a gente começar, Apocalipse 17, fala sobre a queda da Babilônia. Por quê? A Terra ser uma bola, a visão do mundo hoje está relacionada com a Babilônia. Porque na Babilônia começou a se adorar o sol e as estrelas e a lua. A Babilônia é a mãe das abominações aqui no capítulo 17. Vamos estar lendo desde o capítulo 17, do versículo 1 em diante. Veio um dos 7 anjos, 17 de Apocalipse, Apocalipse 17, Revelação 17. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo.
se admirarão vendo a besta que era e já não é e ainda que é. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais está sentada a mulher. E são também 7 reis. 5 já caíram, um já é, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é, era também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, e combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamado eleitos e fiéis. E disse-me, a água que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e colocarão ela desolada e nua, comerão sua carne e queimarão no fogo. Deus tem posto no seu coração que cumpram esse intento e tenham uma mesma ideia e que seu reino deem a besta até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste, essa aqui é o foco. É a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, essa passagem está muito clara, Apocalipse 17, que essa mulher prostituta, cheia das abominações, né? Nomes de blasfêmia. Sabemos que ela é religiosa porque blasfêmia e a mulher no Novo Testamento simboliza igreja, só que essa mulher é prostituta. No capítulo 12 vamos ver que a mulher está sendo perseguida por esse mesmo dragão, 7 cabeças e 10 chifres. E agora João se espanta de ver agora essa mesma besta que ele viu no capítulo 12 vindo com uma mulher agora nas suas costas. Essa mulher é o catolicismo romano. Ela tem o cálice das abominações, ela está vestida, os seus líderes são vestidos de púrpura escarlata, estão adornadas com ouro. No capítulo 18 você vai ver que ela se enriqueceu com o comércio das naus, que foi na época das grandes navegações, como disse até um indivíduo aí que tentou me xingar aí no comentário. Né? O catolicismo dominou as rotas marítimas por muitos anos e enriqueceu-se muito. E a Bíblia diz que o nome dela é Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições, das abominações da terra. O que ela tem a ver com isso? Vamos lá. Como foi fabricado a ideia que nós temos, que o mundo tem atualmente de um suposto universo? Até os anos de 1400, 1300, naquela época ali, de 1300 a 1500, todos acreditavam que a Terra era o que a gente vê, parada, né? A Terra não se movia, o Sol, a Lua e as estrelas que se moviam, não existiam planetas. Esses que eles chamam de planetas eram estrelas errantes. Lá na Babilônia, essas estrelas errantes eram anjos caídos. Não que aquelas estrelas que estão no céu sejam anjos, porque são estrelas mesmo, mas era uma referência a esses anjos caídos. Estrelas também, na Bíblia, algumas vezes são tidas como uma referência aos anjos também, a anjos. Mas existem as estrelas, e as estrelas que Deus dá o nome aos anjos das estrelas também. Que assim seja. Então vamos lá. Como aconteceu isso? A origem, tudo tem a ver, né? A visão que nós temos hoje do mundo, que as pessoas do mundo têm, nós não, porque conhecemos as escrituras, é um conceito que vem da astrologia. A astrologia foi a primeira religião. Eu digo para os irmãos que, biblicamente falando, o que acontece? Como o homem sabia como funcionava o Sol, a Lua e as estrelas e qual era a sua influência sobre as plantações, sobre todo tipo de atividade que era feita aqui na Terra, os tempos e tudo. Isso foi ensinado por Deus ao homem Adão,
aos seus filhos, Adão passou para os seus filhos passaram para os outros filhos, e foi assim até o dilúvio. Então, o conhecimento que o homem tinha, nós vamos ver que a astrologia só aparece depois. A astrologia ela tem a sua fundação na Babilônia, em Babel. Antes não tinha, porque todos os homens ainda, a maioria dos homens ainda estavam com o Espírito de Deus, viviam anos, centenas de anos, 900, 970, 950 anos, naquela época. E todos eles tinham conhecimento direto de Deus, de como funcionava o Sol, a Lua e as estrelas. Isso não era, ninguém podia enganar ninguém, porque sabia isso. E eu estudando as Escrituras e estudando a história da astrologia, eu cheguei à conclusão, e isso é observável, você pode aprender isso lendo as Escrituras. Eu cheguei à conclusão, o que aconteceu? Deus ensinou para os homens ensinaram para os seus filhos e assim sucessivamente. Ao sair da arca, Noé e seus 3 filhos, nós vemos que Cão foi o zombou do seu pai. E automaticamente nós vamos ver que a única linhagem que é contada por um longo período é a linhagem de Sem. A linhagem de Cão, principalmente, ou Cã, como querem alguns, ela se afastou de Deus. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Lendo as Escrituras e conhecendo a história da astrologia. Como o homem passava para os seus filhos o conhecimento que veio de Deus, porque só Deus podia passar o conhecimento para o homem de como funcionava as estrelas, o Sol e a Lua. Então, o que acontece? Quando Deus ensinou ao homem esses conceitos, o homem passou para os seus filhos. Só que depois do dilúvio, com o afastamento de Cão, né, da presença de Deus, por assim dizer, a sua família, eles passaram a ensinar aos seus filhos, mas como se eles fossem conhecedores de coisas ocultas. Não ensinaram literalmente como Sem ensinou para os seus filhos e como eles ensinaram. Eles passaram como um conhecimento oculto e começaram a tirar proveito sobre isso. É só você estudar e você vai chegar a essa mesma conclusão, porque a verdade é essa. Então a partir dali começou a se fabricar, olha, eu sei quando vai chover, um exemplo. Eu tenho aqui, eu consulto a lua e ela me fala. Aí aconteceu que aquelas pessoas nascendo, elas precisavam ser ensinadas. Então elas foram ensinadas assim pelos seus pais, mas olha, a gente tem o conhecimento porque a gente tem uma comunhão ali com a lua e com as estrelas e com o sol. E esses homens passaram a ser o quê? Os sacerdotes. Passaram a adorar ao sol, à lua e às estrelas. Passaram a adorar. E, por consequência, aquelas pessoas que nasceram começaram a ser ensinadas essa mentira sobre Deus. Que Deus já não era mais o Criador, uma vez que eles se afastaram do Criador. Então eles ensinavam para aqueles filhos deles, em geração, que Deus não existia um Deus Criador. Que na verdade quem tinha dado vida ao homem era o sol, a lua, as estrelas. Isso está, se você fizer um estudo da Babilônia, Egito, você vai ver que essa verdade dá para se constatar. Então eu cheguei a essa conclusão, que começou ali a religião do engano, né? Se afastaram de Deus e começaram a supostamente dizer para os seus filhos, os seus descendentes, que eles tinham um conhecimento oculto, que eles eram meio deuses, né? Eles eram a encarnação do sol, da lua, e por eles acertarem, porque eles sabiam, dependendo da fase da lua, quando ia ser, eles passaram esse conhecimento oculto e eles começaram a celebrar e adorar os reis, os astros, como é feito até hoje pela astrologia. Então, como foi mudado esse conceito? Eu escrevo aqui. Mudando o conceito criador para adorar e servir a criação. Gênesis 11, Babel.
Acádia, Ereque, Calne, Assíria, Reboteir. Na região da Mesopotâmia, os sumérios, assírios e babilônicos, em torno de 3000 a.C., praticavam astrologia ou astronomia, conhecida hoje. Mas é a mesma coisa. Astronomia e astrologia igual. A mesma deu nome às estrelas errantes, planetas. Né? Planeta quer dizer estrelas errantes. O conceito moderno de planetas sendo lugares supostamente habitáveis é bem moderno. Vem com a revolução do Copérnico e com o advento do Big Bang e da teoria da evolução. Mas até ali, na Babilônia, essas estrelas errantes que não ficavam fixas, né, mas sim andavam, elas eram os planetas. Ou anjos caídos, estrelas errantes. Porque uma vez que até os anjos, em algumas passagens da Escritura, são chamados de estrelas. Não que as estrelas, já explicamos, né, sejam os anjos, mas é uma figura de linguagem. Criaram-se a primeira crença fora do relato dos pais da humanidade. Como eu falei, os filhos de Cão, né? Filho de Noé, Gênesis 10, 20. Os caldeus, né? Que eram os astrônomos da Mesopotâmia. Os mesmos eram sacerdotes e escribas astrólogos, que adivinhavam pelos astros. Foi aquele que eu acabei de falar. Supostamente tinham conhecimento de fazer predições como chuva e os fatos relacionados às estações do ano. Os caldeus foram muito conhecidos na época de Daniel. Os caldeus eram uma classe sacerdotal da Babilônia, né? Eles tinham muitas regalias, né? Porque eles supostamente conheciam tudo. Até que quando naquele relato Daniel do sonho de Nabucodonosor foi chamado os astrólogos, os caldeus, e os adivinhos da Babilônia não conseguiram adivinhar, porque eles adivinhavam por falácia. Porque quando Nabucodonosor pediu para que eles falassem o sonho, eles não conseguiram falar o sonho. Porque Nabucodonosor queria que eles falassem o sonho e a interpretação. E eles queriam que Nabucodonosor falasse o sonho para eles poderem inventar uma interpretação. Mas aí sabemos da história que Deus destruiu eles ali. Então, eles usaram isso relacionado com Gênesis 1, 14 e 19, na qual Deus fala que o Sol, a Lua e as estrelas, elas servem para estações do ano, né, e para dias e meses. Eu pus aqui os netos de Cão, por consequência de Cão ter vivido como pessoas que aprenderam, como eu já falei, né? Os tempos pré-determinados por Deus, Gênesis 1,14. E Cão ele foi amaldiçoado por seu pai, por ter zombado dele, né? Gênesis 9, 20 e 26. E ele, por ser o primeiro depois do dilúvio a ser amaldiçoado, manipulou as pessoas, não propriamente Cão, mas a sua geração, né? Com uma falsa onisciência, fazendo assim sendo assim os primeiros adoradores de Deus, supostamente, né, com supostos presságios. Os caldeus eram os mais conhecidos astrônomos da antiguidade, né? Eles eram os astrônomos ou astrólogos, né? Esse conceito astrologia, astronomia só foi separado com Isaac Newton, outro alquimista bruxo, né? Que alguns cristãos querem divinizá-lo, mas Isaac Newton foi não foi cristão, até pelo que os conceitos dele, o Deus gravidade que ele criou, então ele nunca foi cristão. Então a astrologia ou astronomia é a mesma coisa, elas vêm da Babilônia. Então o que acontece? Eu pus aqui, a astrologia, né, ou astronomia era uma crença que foi modificada por pessoas que antes serviam ao Deus, Criador Eterno, geração de os filhos de Cão, e por terem conhecimento do funcionamento das estrelas, Sol, Lua, sua influência na Terra,
não ensinaram aos seus, mas passaram como se esses fossem deuses que sabiam o futuro, manipulando o povo com supostos adivinhamentos sobre quando ia chover e etc. E por consequência levou o povo a adorar esses que eles chamavam de Deus, o Sol, a Lua, as estrelas. Aliás, historicamente temos os primeiros a serem adorados. A primeira criação de Deus a ser adorada é o Sol e a Lua, né? Lá da Babilônia. Nimrod, provavelmente, e Semiramis, sua mulher. E como se eles fossem os deuses criadores do mundo, o Sol e a Lua. Porque eles serviam, como a Bíblia diz, para dar sustento à vida, sustentar a vida. O Salmo 104 fala sobre isso, sobre o Sol e a Lua e a influência deles sobre a terra e sobre como as plantas crescem e Deus colocou eles ali. E a astronomia ela tenta se esquivar, né, do seu caráter religioso, né, mas utilizam todas as práticas dos caldeus. Usam os nomes das divindades, né, da astrologia, então a astronomia nada tem de diferente da astrologia, eles usam os mesmos, né? E aí o que acontece? Os primeiros registros sobre isso, sobre essas divindades, né, foram achados em tabuinhas cuneiformes, na região chamada de Lagash, governada por um tal de Gudea, que viveu aproximadamente a 2100 a.C., né, uma biblioteca em Nínive, aproximadamente 600 a.C. Atribui-se a um sacerdote babilônico chamado Berose, enviado por Alexandre o Grande após a conquista da Mesopotâmia em 331 a.C. para a Grécia. Ele lhe mandou esse Berose para a Grécia para levar a astronomia ou astrologia para lá. Também outro responsável foi Súdines, um adivinho babilônico que viveu após o Berose e continuou a promover a mesma doutrina. Ainda outro astrônomo grego de nome Hiparco, que viveu em 200 a.C. Então, como vimos, ele partiu da Mesopotâmia, né? Essa visão que temos do mundo hoje, ela vem da Babilônia, de Babel, ali da Torre de Babel, da Babilônia, que ficou ali, adoração aos astros, e ela chegou ao Império Grego por Alexandre o Grande, o ter colocado lá, por esses homens. Berose, Gudea, que viveu 2100, né? Que no Gudea não, Berose, que foi mandado por Alexandre, Súdines e Hiparco. É o que acontece. Então, no século 3 a.C., ela veio com aparência para ganhar aparência de ciência, chamada de ciência, que os gregos buscavam a todo custo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 1:22, que os gregos buscam sabedoria, mas não sabedoria de Deus. Eles buscam uma sabedoria superior para que eles entendam o universo sem Deus, que é impossível, né? É como um exemplo assim bem superficial, é como você entender de carro sem ter um manual, sem saber como ele foi criado. Não, eu quero saber entender de carro só observando ele, como ele anda. Não, você precisa estudar ele, você precisa ter um manual, precisa ter aulas e mexer com o motor para você saber. Você não pode descobrir como o carro é feito por intuição. E os gregos, eles queriam entender o mundo por observação apenas, não pelo Criador. Então essa foi a contribuição da Grécia com esse... A Grécia, ela tem muita influência sobre esse pensamento, porque os gregos foram os primeiros a tentarem pensar fora do Deus Criador. Aliás, os gregos são descendência de Cão. É só você procurar isso em qualquer enciclopédia e vamos lá. Foi moldada na era do helenismo, né? Dos gregos, né? Por Cláudio Ptolomeu, que sistematizou a astronomia. O Cláudio Ptolomeu, ele foi um grande astrônomo antigamente, matemático e astrônomo.
você vai ver que ao longo de todos os formadores do sistema heliocêntrico, eles eram matemáticos. Por quê? Misturando cálculos matemáticos com, com, com achismo. Então, quer dizer, eles querem validar só por cálculos feitos dentro de numa sala, não porque eles foram lá e viram. Então, vamos lá. Com grande influência também dos indianos, né? Aristóteles foi um dos que inspiraram, pois ele cria que o que criou vida na Terra foi uma combinação de fenômenos provocados por astros, né? Esse Aristóteles teve grande influência na Índia, né, do hinduísmo. Ele cria que a vida na Terra tinha sido criada por combinações de fenômenos provocados por astros. Aliás, foi a primeira ideia Big Bang evolucionista, né? Foi esse indivíduo que era adorado por muitos, esse tal de Aristóteles. Então, sendo assim, o que acontece? Quando ele dizia isso, que foi combinado provocado por astros, foi o início do horóscopo, que muitos cristãos aí, nominais, perguntam qual é o seu signo. Misericórdia, irmão. Signo é astrologia e nada tem a ver com a pessoa, não funciona nada aquilo ali. O horóscopo é uma fraude, né? Qualquer daquelas previsões pode acontecer com qualquer pessoa. Então aquilo é uma fraude. Mas tem muitos cristãos por aí se dizendo de câncer, de libra, de gêmeo, de não sei o que. Para com isso. Então os astros não têm influência nenhuma sobre nossas vidas quando a gente nasce nem nada. A influência dos egípcios também foi nesse processo, porque os egípcios eles são uma extensão da Mesopotâmia, né? A astrologia alexandrina foi influenciada por quê? Porque a Alexandria era no Egito. A cidade Alexandre ele era fascinado pelo Egito. E no Egito também se adorava muitos deuses, o sol, a lua e as estrelas e deuses meio. Aliás, o Egito também, as primeiras concepções de evolução surgiram no Egito, porque tinha lá deuses meio homem, meio águia, meio burro, meio anta, entendeu? Meio globalista, meio macaco. Então, os deuses dos egípcios, eles eram metade, meio darwinista também eles eram. Então, vamos lá, né? Aí o que acontece? Vou continuar aqui. No século I da era cristã, deu origem, né, a heresia enfrentada no seio na fé cristã, que foi o gnosticismo. O gnosticismo também veio da filosofia grega, que foi implantada lá. O gnosticismo tem muita influência no sistema de hoje, heliocêntrico. Porque os gnósticos eram pessoas que se achavam a última bolacha do pacote, né? Eles achavam o último copo d'água no deserto, porque eles achavam que Deus revelou para eles algo e mais para ninguém. Como assim? E para ser gnóstico, você tinha que praticar várias coisas ocultas para você conseguir isso aí. E os gnósticos, né, que foram os alexandrinos, os filósofos de Alexandria, que acabaram se infiltrando no cristianismo. Que eram supostos sábios, né? Eles uniram a primeira vez a Bíblia com a astrologia. Marcião de Sinope, que inventou o dualismo, que pregou muito o dualismo, né? Que era aquela ideia de dois deuses, né? Um bom e outro mau, que ainda está presente até em muitas pessoas que acham que o diabo é um deus do mal. Não, o diabo é um anjo caído. Deus é Deus e o diabo é um anjo caído. O diabo não é um deus do mal. Deus não existe um deus do bom e um deus do mal. Existe só um Deus bom. O resto é criação de Deus. Mesmo aqueles que se rebelaram. E o que acontece? É incompatível com a fé cristã e bíblica, né? E até hebraica do Criador. O gnosticismo, ele criou vários deuses, né? Um deles tinha criado esse mundo e o outro era um oculto que ninguém sabia, e aquelas besteiras todas, né? E vamos continuar aqui.
sobre como chegou até nós. Então Roma, que conquistou o mundo naquela época, ela era grega, é um braço da Grécia, a Roma. E ela só absorveu a astrologia de Roma, que já tinha, da Grécia, perdão, a astronomia, a astrologia dos gregos. Mudaram só os nomes, né, por causa do latim, do grego, nas suas línguas, mas eram os mesmos correspondentes. E durante na época dos romanos, com as suas filosofias gregas, quando o catolicismo ele entrou em cena, Agostinho, né, Agostinho de Hipona, que é o pai espiritual do catolicismo romano, que é o fundador, por assim dizer, né, do catolicismo romano, e o Calvino mesmo, muitas coisas que ele pregava. O calvinismo, na verdade, é agostinianismo, porque a doutrina da predestinação quem criou foi o Agostinho. Na verdade, ele absorveu já de uma ideia grega, de uma das escolas gregas, né? Daquelas escolas gregas que tinha lá. E o Agostinho ele foi o maior responsável pelo aprofundamento e a mescla da filosofia grega com conceitos bíblicos. Quem, por sua vez, tem como mentores filósofos, astrônomos Platão, Sócrates, etc. E levou o nome de filosofia ocidental, que misturava matemática, ciências naturais, física, astrologia e biologia. Aristóteles, né, foi também um dos que mais, como nós falamos ali. Então Agostinho, ele foi muito influenciado por um ramo do gnosticismo. O Agostinho ele tem grande parte de parcela de culpa nessa concepção do universo moderno, porque ele trouxe para o seio do catolicismo romano, ele foi um dos criadores, então ele implantou isso na nova religião de Constantino, que nada tem a ver com o evangelho, que era uma falsa, era essa mulher montada na besta já, né? Essa mulher falsa, essa falsa igreja. Ele teve uma influência do maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? Era um braço do gnosticismo. É uma filosofia religiosa e sincretista, braço do gnosticismo, criada por um filósofo cristão, entre aspas, no século III da era moderna, que foi a história do dualismo, né, no qual Deus é bom e toda a matéria é má, é um conceito que eles daí. Aí surgiram as religiões agostinianas de como a predestinação, né, o celibato dos sacerdotes do catolicismo, porque se a matéria é má, então o que acontece? Os cristãos tinham que, uma vez predestinados, tinham que se separar, porque a matéria, o Deus mau, né, criou a matéria, é um braço do... Por que você acha que tem padres e freiras que dizem que estão separando sua vida para Deus? Porque dizem que a carne é má e então eles não têm, entre aspas, né, nenhum contato com homens ou mulheres. Mas não é isso que a gente vê aí, todo dia. Então o celibato dos sacerdotes, né, é maniqueísmo puro. O maniqueísmo foi fundado por um persa chamado Mani. Ele misturava zoroastrismo, hinduísmo, judaísmo e cristianismo, né? O profeta Maniqueu, que trouxe essa, né, o Mani trouxe essa ideia para o seio na época do terceiro século, o Agostinho só incorporou. Ele foi grandemente influenciado por esse braço do gnosticismo, uma vez que ele era filósofo também, ele era ali da região da África, se eu não me engano, da região ali da Alexandria, do Egito e tal. Então ele trouxe toda essa ideia. Ele trouxe toda esse profeta maniqueísta chamado Agostinho, trouxe toda a filosofia grega do universo, e o gnosticismo foram introduzidos assim no mundo, que seria colonizado pela prostituta de Apocalipse 17 e 18, que é o catolicismo romano, que foi responsável por introduzir a concepção atual do mundo, e tem sobre que o mundo tem sobre a nossa origem, né? E Agostinho também ele era da escola do neoplatonismo,
que foi direcionando a filosofia para o lado espiritual e cosmológico, ou seja, uma visão do mundo. Hoje se fala muito sobre cosmologia, a visão do mundo, né? A nossa cosmologia tem que ser bíblica. Nossa visão do mundo, da criação de Deus, tem que ser bíblica. Só existe uma verdadeira. Aliás, se você banir as escrituras sagradas da Bíblia, qualquer outro conceito de religião, qualquer outro conceito ateísta ou evolucionista, ele é vago, porque eles não são absolutos. Só as escrituras são absolutas naquilo que fala. Por isso há tanta briga, né? Por isso que até as religiões se unem até com o ateísmo e com a teoria da evolução para combater as escrituras, porque as escrituras não abrem mão. O Senhor diz que Ele é o Criador e pronto, acabou. E Ele não negocia com qualquer outro Criador, porque não existe. Mas se você tirar a Bíblia de circulação, automaticamente qualquer outra teoria podia ser provada ou não. Porque aí seria um salseiro, como é. Todas as outras lutam contra, né, as escrituras. Então, Agostinho ele foi o pai ele também era da escola do neoplatonismo, influenciou outros sacerdotes católicos do século, como o frade Tomás de Aquino, né, que é da ordem dos dominicanos, do catolicismo. O Tomás de Aquino, né, ele foi um grande leitor Tomás de Aquino, ele foi, mais modernamente assim falando, ele foi o que também, por fim, trouxe novamente, né, introduziu agora de vez a filosofia grega no seio do catolicismo romano. Seus escritos de Tomás de Aquino influenciaram a teologia e a filosofia atuais. A teologia católica, ou seja, ela protestante. A própria palavra teologia foi cunhada por um filósofo grego. Muitos filósofos gregos que criam essa frase, essa palavra teologia e a filosofia, né? E é o que chamamos de teologia natural, que tenta explicar Deus a partir de argumentos humanos. Esse Tomás de Aquino tentou fazer isso, né? Explicar Deus a partir de argumentos humanos. É um ramo do estoicismo grego, fundado por Zenão desse sítio. Então, o Tomás de Aquino ele era adepto do estoicismo grego, que tentava explicar Deus por uma visão humana. Aquino também foi influenciado por filosofias gregas, como as de Aristóteles, né? A metafísica, o grego, que quer dizer depois da matéria, depois da natureza física, é algo que é espiritual, um exemplo, não como a Bíblia fala, mas algo além da matéria, que tenta especular sobre o mundo espiritual. A metafísica, em resumo, tenta esclarecer ao homem natural termos como teriam outros mundos, Deus existe, podemos conhecer Deus. O estoicismo é a tentativa de explicar o espiritual sem o Espírito Santo. Como você pode explicar o espiritual sem ter o Espírito Santo? Então é impossível. Fora do conceito bíblico. O espiritualismo pensa. Portanto, Tomás de Aquino foi o que mais diretamente conciliou Aristóteles e Platão aos ensinos de Moisés e Cristo. Não nos esquecendo que a filosofia que trouxe da Mesopotâmia a visão do mundo antibíblica, como nós falamos, e essas foram ao longo do tempo em graus menores, primeiro com os gnósticos alexandrinos, depois com Agostinho, e conseguiu o seu auge em Tomás de Aquino, que viveu em meados de 1225 a 1274. Então, a visão do mundo atual hoje, ela percorreu a Babilônia, Babilônia, foi traga do Egito, da Babilônia para Alexandria, o Egito, grandemente influenciada pelos egípcios, da Grécia e do Egito, ela partiu para o seio do cristianismo apóstata, com Agostinho, e se firmou de vez com Tomás de Aquino,
com o seu como nós falamos aqui agora, estoicismo. Então Tomás de Aquino, ele foi o que influenciou grandemente, né? Ele influenciou outros grandes evolucionistas, heliocentristas. Giordano Bruno foi influenciado por ele. Ele defendeu um universo infinito e o ilusoísmo, a ideia de filósofos gregos do século II a.C., que defendiam que considerava o universo como um ser vivo. Como nós falamos, era um ramo do hinduísmo. O hinduísmo crê nisso também. E o espiritismo, o universo para eles era um Deus vivo, um ser vivo, que não era Deus. O universo era o Criador e não pessoal, não era um Deus pessoal, como nós cremos. Giordano Bruno, ele foi morto pelo catolicismo romano, né? Foi queimado na fogueira, segundo a história, não pela sua visão heliocentrista, mas pela sua visão heliocentrista, mas sim por pregar isso. Muitos confundem, né? Ele foi o precursor de um universo infinito, esse Giordano Bruno, que está se criando, se desenvolvendo. Então Giordano Bruno, que era um padre católico, né? Agora já começamos a ter a influência da mulher, né? Montada na besta, mais exposta. Agostinho, Tomás de Aquino, Giordano Bruno, e foi o precursor do Big Bang, esse homem aqui. Ele abandonou o catolicismo, né? O Giordano Bruno virou calvinista, que também não foi uma grande mudança. E ele foi expulso também pelos calvinistas, foi queimado pelas fogueiras católicas. Ele foi outro expoente do heliocentrismo, mas ele não foi queimado, né? Então ele não foi queimado, mas foi adorado, pois supostamente explicou nos moldes católicos a ideia da adoração ao sol. É esse que não foi queimado, esse homem foi. Esse Giordano Bruno foi queimado, mas não pela sua visão heliocentrista, mas sim porque se converteu ao calvinismo e porque tinha uma visão hinduísta. Um padre também. Esse aqui não foi queimado, esse é o pai. Esse é o maior de todos do catolicismo, que deu origem a essa ideia moderna que temos hoje, que a ideia de adoração ao sol. Nicolau Copérnico, que nasceu em 1473 e morreu em 1543. Matemático, astrônomo, astrólogo, cônego jesuíta, criou o universo heliocentrista, contrariando Gênesis 1:1 com 1:14. Ou seja, ele diz assim, que quem criou o universo foi o Sol. Quem dá vida à Terra é o Sol. Como os babilônios faziam. Só que agora dando uma explicação supostamente científica, né? Fora dos moldes, como já os gregos tentavam fazer. Contrariou a Bíblia, que relata a criação do Sol no 4º dia, e pôs o Sol como o centro criador do infinito. Certo? Então a Bíblia diz que o Sol foi criado ao 4º dia. Né? A luz, o Sol ele reflete a luz. Ele não é a fonte de luz. Ele recebe a luz de uma outra fonte, porque no primeiro dia Deus criou a luz. E só no 4º ele criou o Sol. E o indivíduo aí, o Copérnico, ele contrariou Gênesis 1, um padre, né? Com certeza. Cabe incluir que nesta época o catolicismo estava preocupado com a reforma. Né? Não propriamente com a reforma protestante, mas com o avanço das escrituras. Porque o catolicismo sabia que as escrituras na mão do povo seriam uma arma contra eles. Porque primeiro que ia provar que eles não eram nada de Deus, como aconteceu quando Jesus começou a pregar o Evangelho e expôs os fariseus com suas fraudes. E agora o catolicismo também ficou com medo disso, né, por causa que a Bíblia estava sendo impressa aos milhares em vários idiomas. E agora as pessoas teriam um relato verdadeiro, exato de Gênesis.
Então o catolicismo apoiou e lançou Nicolau Copérnico, que trazia uma versão mais científica da tese de Giordano Bruno. Ou seja, o Copérnico ele agora trazia uma visão mais moderna, mais científica, né, como nós falamos. Copérnico, o cônego católico, jesuíta, astrônomo, cria um modelo babilônico mais moderno de adoração aos astros, como um universo infinito, que mais tarde foi aperfeiçoado por Tycho Brahe, que viveu 1546 a 1601. Um astrólogo dinamarquês que era alquimista, bruxo também, que é uma palavra, foi professor do também sacerdote católico Johannes Kepler. Olha só como o catolicismo tem a sua parcela grande de responsabilidade nisso. Então temos, os mais modernos são Tomás de Aquino, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Tycho Brahe e Johannes Kepler. Ele foi o que deu um empurrão na tese de Copérnico, que baseou tanto, ele pegou, também ajudou no calendário gregoriano, o Papa Gregório, com a ideia do movimento dos planetas com base nos ensinos do seu pai, mentor, Tycho Brahe. A mãe de Kepler foi uma curandeira, uma espécie de xamã. Ela viveu em 19 de 6 de 1595, Kepler diz ter tido uma revelação sobrenatural de algo, o deus Cosmo, talvez, né, deles, sobre as suas crenças que, em particular, só se resumem como se o universo fosse uma imagem de Deus. Ou seja, o que Giordano Bruno falou, Kepler falou. Ou seja, o universo é o próprio Deus. Ele dizia. Contrariando mais uma vez Gênesis 1:26, que diz que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, não o universo. Pintou o sol sendo o Pai, o Filho as estrelas, e o espaço, o universo, o Espírito Santo. Essa foi a ideia de Kepler. Não, Tycho Brahe, perdão. Não, Kepler, isso. Kepler teve essa ideia, que o Pai, ele pintou o sol sendo o Pai, o Filho as estrelas, e o espaço, o universo e o Espírito Santo. Ele cunhou uma frase muito antibíblica, né? Ele disse assim: os entes geométricos forneceram ao Criador um modelo para declarar o mundo inteiro, decorar o mundo inteiro. Harmonies Mundis, o nome do livro está nesse livro. Baseando-se na ideia de Pitágoras, que é considerado o patrono da maçonaria. Ele viveu supostamente em 530 a.C., foi um filósofo matemático, astrólogo e poeta, muito conhecido por ser um mago ou alquimista, como eram os outros, tendo sido ensinado na própria escola do heliocentrismo. Lá, no caso, ele foi ensinado lá, ele foi estudar lá na Babilônia. Ele era astrologia, aliás, muito do gnosticismo e esoterismo tem sua origem em Pitágoras, né? Também ele defendia a transmigração da alma, que hoje é conhecido como reencarnação, a metempsicose, que é a reencarnação de várias formas, vermes, animais, pessoas, que é o hinduísmo. Doutrinas essas que os egípcios, gregos, romanos, chineses e hindus também, influenciados pelos mitos sumérios e mesopotâmios de Nimrod, Semíramis e Tammuz. Foi também empregado por todos os filósofos que citamos e os que não citamos. Né? Então, Pitágoras ele acreditava na reencarnação, no hinduísmo, e ele é o pai da astrologia moderna. Agora aqui, vamos falar aqui. Vemos que a base para as filosofias e astronomias modernas são religiosas e principalmente antibíblicas e anticriação por Deus o Eterno. Então todas essas bases aí que foram lançadas desde Cão lá, se rebelando contra seu pai, até aqui onde nós falamos, até o Kepler, e agora tendo assim por diante,
essas pessoas muito influenciadoras, né? Temos aqui ainda 10 minutos, vamos ver se a gente consegue correr um pouco, porque meu celular grava só 1 hora. Então vamos lá. Nessa escalada agora temos Galileu Galilei, que é considerado o pai da ciência moderna. Ele apoiou o heliocentrismo, né, de Copérnico e Kepler. Era italiano, nasceu em 1564, morreu em 1642, desenvolveu os instrumentos para medir as suas ideias e as ideias anteriores a ele. Ou seja, até o Kepler nunca se tinha nada para se observar, era tudo suposição, né? E o Galileu Galilei, ele desenvolveu alguns instrumentos para medir aquilo que eles supostamente acreditavam. Criou o chamado suposto método científico, né? Era só por intuição que se fazia, observação, revelação. Em resumo, criou os satélites dos planetas, os anéis de Saturno, foram tudo criados por Galileu. A Via Láctea, etc. Tudo isso com um telescópio de 1,99. Eu ponho aqui e provo, porque naquela época eles não tinham nenhum... Até hoje é impossível, né? Você pode chegar perto e ver algo, a sua aparência, mas não pode ver. Porque até na teoria do heliocentrismo, como que você pode ver de um binóculo, seja ele um observatório do tamanho que for, você pode enxergar algo que está a milhões de quilômetros. Então tudo é suposição. Você pode enxergar mais ou menos como é, mas não diretamente como é a realidade. Para você saber como é, você tem que ir lá. Isso é ciência. O resto é suposição. Então ele foi o criador disso. O Galileu com seu de 1,99, né? E as ideias, é lógico, deu por validar por fim os trabalhos de Copérnico, com um telescópio que aumentava 30 vezes o tamanho das coisas, viu supostamente as crateras na Lua, a Via Láctea, o Pluct-Plact Zoom e tal, aquela coisa toda, né? Do Raul Seixas lá, ele foi lá, o Galileu Galilei subiu na nave do Pluct-Plact Zoom e viu tudo isso. Apresentou suas ideias ao Colégio Romano dos Jesuítas, antes da suposta perseguição dos Jesuítas de Loyola, que reconheceram seus esforços, mas ele defendia que a Bíblia deveria passar por um exame a partir do heliocentrismo, e não o contrário. E o que acontece? Nessa época, a Bíblia, os cristãos verdadeiros lutavam contra essa ideia. Então, o catolicismo, os jesuítas principalmente, existe um documentário falando os filhos de Galileu, eles foram aceitados de braços abertos, o Galileu. Nesse tempo, os verdadeiros cristãos criam nas escrituras, no Deus Criador, crescia à medida que a Bíblia era traduzida, principalmente as Bíblias de William Tyndale, King James. Então o povo que se convertia não aceitava o heliocentrismo. Então os jesuítas bolaram uma ideia e tentaram dizer que eram contra o heliocentrismo, porque as pessoas tinham as escrituras e não aceitavam essa ideia, que era absurda, né? Então eles condenaram, entre aspas, a teoria de Copérnico, né? Proibindo a publicação, mas era permitido citá-lo apenas, né? Como uma hipótese, uma tese. É assim que eles fazem. Eles não enfiam de goela abaixo, eles vão colocando aos poucos. Mas os livros de Galileu nunca foram proibidos. Foi convocado para se defender diante dos jesuítas, que o haviam congratulado. Ou seja, aqueles mesmos que tinham o aceitado agora foram supostamente aqueles que iam condená-lo. Só foi concluído que seus trabalhos não eram nocivos, só proibindo ele de ensiná-los, mas podia só citá-los. Veja como o trabalho Vaticano matou Giordano Bruno, deixou viver Galileu, provando que eles estavam no controle dos astrólogos. Galileu foi amigo íntimo do Papa Urbano VIII, que o recebeu em 6 audiências, lhe oferecendo honrarias, dinheiro, pensões e recomendações. Não revogou o decreto de 1606, mas o encorajou a continuar os estudos do heliocentrismo como hipótese matemática. Então isso está
na enciclopédia Wikipédia e em qualquer enciclopédia para vocês que não acreditam, que defendem aí que o catolicismo perseguiu o Galileu. Aliás, isso é o que o sistema atual prega sobre o suposto universo. Não passa de hipótese matemática e falsa. Essa ideia do heliocentrismo é uma hipótese falsa e uma hipótese matemática e falsa. Eles usam matemática. Por fim, foram proibidos os livros pelo catolicismo. Foi publicado na Holanda, né, o livro do Galileu, onde o novo protestantismo abraçou. Veja a astúcia dos jesuítas. Eles criaram um sistema heliocêntrico para adoração ao Sol. Quando começou a ser questionado, se voltaram contra, entre aspas, condenaram Galileu, entre aspas, que foi o maior expositor dessa heresia. Passaram a heresia para os protestantes, né, tirando dos seus ombros a heresia e entrando na história como opositores do heliocentrismo na época. E como o mundo agora estava sendo protestantizado, deu continuidade ao sistema que se opõe ao Criador do mundo, o Deus eterno. Galileu viveu em prisão domiciliar. Em 1638 foi absolvido e foi-lhe permitido ensinar seus ensinos como hipótese e aceitou. Morreu e foi enterrado na Basílica de Santa Cruz ao lado de Michelangelo. Em 1846 o catolicismo permitiu os seus livros e o liberou e o absolveu no ano de 1983. Para terminar, foi o esforço do inimigo das nossas almas, a antiga serpente, que disse em Gênesis 3:1-5, não é assim que Deus disse, colocando dúvidas sobre a palavra e a autoridade de Deus sobre a criatura. Aí, nessa época que foi permitido a publicação dos livros de Galileu pelo catolicismo romano, surge quem? Darwin, o pai do evolucionismo. E aí começa o casamento, né, justamente na mesma época. Sem o heliocentrismo, a evolução não teria espaço. Sem o heliocentrismo, a evolução não teria espaço. E agora sim, se cria o sistema. E vamos falando aqui sobre isso. Foi o que eu quis dizer para os irmãos. Como chegou até nós a visão heliocêntrica do mundo, a visão moderna de o Sol sendo o Criador, a Lua e girando agora. Veio da Babilônia, passou pela Grécia, Egito, Grécia, da Grécia, Roma trouxe, cristianizou, entre aspas. Agostinho introduziu a filosofia, Tomás de Aquino terminou de introduzir, aí vieram os outros, Kepler, Giordano Bruno, Copérnico, Galileu Galilei, mais para frente Isaac Newton, e essa foi uma parte do livro que eu estou falando sobre isso, sobre de onde veio. Isso é história, viu? Não é conto de carochinha, não. Eu pesquisei nos livros históricos, nas enciclopédias, na Wikipédia, nas enciclopédias escritas, na Barça, em todas as enciclopédias. Tá aí essas informações, tá bom? Que os irmãos possam estar orando por nós, para que a gente possa estar publicando esse livro para a glória de Deus, porque a Terra é plana, quer vocês queiram, quer não. Globo terroristas. Deus abençoe os irmãos aí que estão na fé e que aqueles que não creem nas Escrituras possam crer para a glória de Deus. Porque só Deus salva. Só Jesus é a salvação. Só Jesus é o caminho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado.